Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Simuleel. Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos estatísticos, tá? Correlação e regressão linear, mas com ênfase em como fazer isso no Minitab, tá ok? Vamos já deixar bem claro que essa videoaula aqui, ela não tem como objetivo explicar exatamente como funciona a correlação e regressão linear, demonstrar fórmulas de cálculos, tá? É mais uma aplicação de correlação e regressão linear em qualidade com auxílio do software Minitab, beleza? Mas para a gente poder entrar no assunto, vamos com uma pequena explicação do que seria correlação e regressão linear. Então, correlação mede a força ou grau de relacionamento entre duas variáveis, ok? Então, quando eu quero saber se duas variáveis têm algum tipo de relação, eu posso fazer um cálculo de correlação para obter essa resposta, tá? Vamos pensar, por exemplo, tá? Peso e altura de uma pessoa, tá? Será que se eu estudar uma amostra, né, uma quantidade grande de pessoas assim, será que eu posso dizer que o peso está relacionado à altura? Sim, a gente pode dizer que o peso está relacionado à altura. Obviamente, vão existir pessoas mais altas que têm um peso menor do que pessoas mais baixas. Isso vai acontecer em alguns casos, tá? Mas, na maioria das vezes, a gente vai ver que tem sim uma relação entre peso e altura. Ou seja, quanto mais alta a pessoa, mais pesada ela é, tá? Mas isso não quer dizer que 100% dos resultados a gente vai obter essa correlação, tá certo? Regressão. A regressão linear é a forma da gente encontrar um modelo matemático, né, a partir de uma equação que vai poder explicar como aquelas duas variáveis se relacionam, tá? Isso pode até me ajudar a predizer valores, tá? A extrapolar para ver o que vai acontecer fora daquela faixa, etc. Ok? Como eu disse no começo da videoaula, a gente só vai ver aplicações no Minitab, interpretações de alguns resultados, e eu não vou explicar aqui, tá, como são feitos cada cálculo, né, para cada índice ou para cada indicador que a gente vai tá vendo aqui. Se você tiver interesse em saber como esses cálculos são feitos, deixa um comentário aqui embaixo do vídeo, tá, para que a gente possa fazer uma outra videoaula para abordar esse assunto, se for o interesse de vocês, ok? Antes da gente continuar, a gente vai fazer 3 exemplos nessa videoaula, tá? Eu também queria dizer que esses 3 exemplos, eles dependem de dados que estão em alguns arquivos no Minitab, e o link para download também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como um link para vocês assistirem um outro vídeo no YouTube, de outro canal até, que ensina como instalar o Minitab. É bem bacana, eu aconselho vocês a dar uma olhadinha lá, tá? Exemplo 1, então. Um engenheiro mecânico deseja descobrir se o tempo decorrido entre as regulagens de um motor de carros está ligado ao aumento de consumo de combustível do mesmo. Este engenheiro então coleta 12 amostras, uma por mês, durante um ano. Então eu vou procurar aqui o meu arquivinho, tá? Regulagem versus desempenho, tá ok? Onde eu tenho a regulagem por mês, né? Ou melhor, quantos meses se passaram após a regulagem do motor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai. E na outra coluna, na coluna C2, o rendimento do carro, né? Quantos quilômetros ele consegue fazer com 1 litro de combustível, tá? Então eu quero saber se há uma correlação entre esses dois dados, essas duas variáveis, né? Será que o rendimento ele é influenciado, tá, pelo tempo que passa em meses da regulagem feita no motor, tá? Para isso, a gente vai com o cursor do mouse até lá o menuzinho superior do Minitab, Stat, clica em cima, tá? Vai aparecer essa listagem de menus, ok? Eu vou colocar o cursor sobre o primeiro item, estatística básica, tá? E depois, lá no final dessa caixinha, né, de opções que aparece, eu vou achar aqui correlação e vou clicar em cima dela, tá? Quando vocês clicarem, eu já fiz esse exercício antes aqui, né, como teste, então aparece, fica mais ou menos a memória no Minitab, tá? Então quando vocês abrirem, vai estar de vocês
uma caixinha em branco como está aqui, tá certo? É simples, eu vou clicar 2 vezes aqui em C1, regulagem, clicando 2 vezes ela já vai aparecer aqui nessa caixinha de variáveis, e vou clicar aqui 2 vezes em C2, rendimento, e ela vem para cá, tá? Bom, aqui não tem muito o que fazer, tá ok? Só clicar aqui em OK, e aí ele já vai dar um gráfico de dispersão para a gente, tá? Aqui ele vai dar as estatísticas, né? O método que ele utilizou, o método de Pearson, a gente não mexeu nisso. Existem outros métodos, o método de Levine lá também, mas ele aqui só está utilizando o método de Pearson, que é o método mais clássico, que a gente sempre utiliza, tá? Basicamente é isso, ok? As correlações, tá? Aqui já tem um dado interessante para a gente ver, tá ok? Que essa correlação que ele está mostrando aqui, ela é negativa, ó, menos 907, tá? Essa correlação negativa quer dizer que, tá, o rendimento cai conforme a regulagem, tá, o tempo de regulagem passa, né, ele aumenta, tá? Olha só, aqui a gente pode ver isso aqui, ó, o rendimento tá aqui em Y, tá? A regulagem em X. Deixa eu dar um duplo clique aqui que ele vai aparecer nessa janelinha, fica melhor assim, né? Então eu tenho rendimento em Y, né? A regulagem em X aqui. E eu posso ver que conforme o tempo, tá? Que foi se passando depois da regulagem feita, tá ok? O rendimento vai caindo. Por isso que aquele valor lá é negativo, tá? Ok. E esse valor de menos 907? Tá? Quer dizer que tem uma correlação que a gente chama de uma correlação forte, tá? Uma correlação bem definida. Quanto mais próximo de 1, tá? Mais bem definida é essa correlação. Ah, mas como é que você sabia desses valores? Aí eu te aconselho a dar uma olhada de novo no tópico de correlação em estatística. Você vai ver que é forte correlação fraca, correlação média, tá? A partir dos lados que tem lá. Tá ok? Beleza. Mas aqui tem uma outra coisa bem interessante para a gente olhar, que é a correlação de Pearson pareada. Tá aqui, tá colocando aqui, que é esse valor de P. Tá? Esse valor de P aqui, ele tem que ser inferior a 0,05. Tá? Baseando-se no índice de confiança de 5%, né? No alfa de 5%. Ou no índice de confiança de 95%. Tá? De novo, mas por que você está usando 95%? Dá uma olhadinha lá em estatística, vê isso aí, tá? Por isso que eu estou usando esse índice de 5%. Dá uma olhada, o que é intervalo de confiança, o que é teste de hipótese estatística, vai tirar essas dúvidas suas, tá ok? Se você não encontrar, coloca aqui nos comentários, que aí a gente faz uma videoaula, né? Coloca aqui pedindo uma videoaula sobre o assunto, que a gente edita alguma coisa aqui, tá bom? Mas eu estou partindo do princípio que você já tem esse tipo de conhecimento, tá? Então, o valor de P aqui tem que ser menor do que 0,05 para dizer se essa correlação ela é ou não é estatisticamente significativa, tá? Ou seja, eu estou vendo que eu tenho uma correlação aqui que é estatisticamente significativa, tá ok? Perfeito. Então, se ela é significativa, eu posso fazer uma regressão. Isso é muito interessante, tá? Se não houver correlação, não faz sentido fazer uma regressão. O Minitab não faz a regressão se não tiver correlação? Não, ele faz. E aí está um dos maiores perigos que o Minitab tem, tá? Que é o que a gente chama às vezes a atenção do cara ser apertador de botão, porque o Minitab não te limita isso, tá? O Minitab, assim como eu na videoaula, que eu falei para vocês a questão de saber ou não estatística, ele também presume que você conheça estatística e saiba quais os testes e quais são as ferramentas que você pode e são mais indicadas a serem utilizadas em cada caso, tá? Mas ele não te limita a isso, ele não vai te ensinar isso, ele não vai falar para você, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Por isso é que muita gente comete erros crassos, mesmo utilizando um software de ponta como é o Minitab, tá? Não adianta ser apertador de botão no Minitab, tá? Eu sei onde é que tá, como é que faz esse gráfico, eu sei como é que faz correlação, eu sei como é que faz regressão, se você não entende, tá, o que você está fazendo, perfeito? Mas nesse caso aqui,
tem correlação, então eu posso fazer uma regressão. Como que eu faço uma regressão linear, né? Uma regressão linear limita então a duas variáveis só, tá? Uma variável resposta e uma variável preditora. Então no Minitab, tá? Eu vou aqui em Stat, ok? Regressão. E aqui eu tenho um gráfico de linha ajustado, tá? Clico sobre essa opção, tá? Vai estar em branco. Como eu falei para vocês, eu já tinha feito isso aqui para fazer um teste. E aí ele guarda na memória. Quando vocês abrirem, vai estar dessa forma aqui, tá? Em resposta, a gente vai colocar aqui o rendimento, tá? Que é a variável que vai estar em Y, tá ok? Que é aquilo que eu quero descobrir, né? Eu sempre quero saber como que vai estar o rendimento a partir do mês, né? Porque mês é só uma contagem, então ele é o preditor, tá? O tipo de modelo de regressão a gente vai deixar linear, tá ok? Poderia ser quadrático, poderia ser cúbico, mas a gente já tem uma noção que seria linear, tá? Aí, nessa janelinha aqui eu clico em opções, tá ok? Peço para que ele exiba aqui um intervalo de confiança, tá? Isso é bem bacana para a gente fazer uma análise. Nota que ele já tem como default um nível de confiança 95, né? Um alfa de 5%. Ok, tá? Em armazenamento aqui, eu deixo como tá, não marco nada, não quero que ele coloque resíduos, tá ok? E dou aqui ok de novo, tá? Nota que aqui ele vai me dar a equação, rendimento em quilômetros por litro é igual a 11,34 menos 0,3248 regulagem por mês, tá? Aliás, regulagem mês, né? Quanto tempo que passou da regulagem. Então, por exemplo, quero saber quanto seria mais ou menos o rendimento no terceiro mês. Então, eu pego o número 3, jogo aqui, multiplico por 0,33248, subtraio de 11,34 e vou ter isso aqui, tá? É o famoso Y é igual a A mais BX, tá? Só que o B aqui no caso é negativo. O Y é o rendimento, o A é constante 11,34, o B é outra constante aqui, menos 0,3248 e o X é regulagem mês, tá? Aí dá um sumário do modelo, tá ok? Que é o R quadrado, é o índice de Pearson, isso aqui é bem importante, tá? Que ele diz que tem 82,26%. O que isso quer dizer? Tá? Que 82,86% das variáveis, do comportamento das variáveis, podem ser explicados por esse modelo, tá? Ou seja, aproximadamente 18% fogem desse padrão que ele está colocando, tá? O S aqui é o erro puro do modelo, e o R quadrado ajustado seria o R quadrado, mas mais visando, tá? Extrapolar os dados. O que seria extrapolar os dados? No caso aqui a gente não teria como reduzir para menos do que um mês, tá? Mas seria utilizar esse modelo para prever o que aconteceria no 13º, 14º, 15º. Então ele está colocando uma projeção aqui que ele vai conseguir explicar 80% do comportamento, tá? Do rendimento do motor a partir do mês 13, 14, 15, por aí vai. Tá ok? Ou até mesmo quando você tentar valores entre, né? Você pode ter aqui também com esse modelo colocar 1,5 mês, né, para 1 mês e meio, 2,3 mês para 2,30% de mês, né? E por aí vai, tá? Aqui ele vai ter uma análise de variância, tá ok? Como eu disse, não é o nosso intuito ficar fazendo muita análise estatística aqui, só para a gente ver que a regressão, o modelo de regressão, ele também tem um P de 0 aqui, o que é muito bom, valendo aquela regra, menor do que 0,05, um modelo de regressão, ele é estatisticamente significativo, então ele pode ser usado com muito sucesso sim, tá? Beleza, e aqui a gente consegue ver, nesse gráfico, vou dar um duplo clique nele, tá? Para ele abrir assim, né? Aqui, a linha vermelha que demonstra a equação do modelo, tá? E aqui o pontilhado verde que dá um intervalo de confiança, tá? Desse modelo aqui, dessa regressão linear, tá ok? Podem notar que tem alguns pontos para fora e esses pontos que ele estava dizendo ali no R quadrado que ele não consegue, tá, predizer, ele não consegue explicar muito bem o que acontece ali, tá certo? Beleza, então. E aí a gente consegue ver que tem uma relação, realmente influencia,
e como se comporta, tá? Na qualidade seria essa a visão de utilizar essas duas ferramentas, tá? Ferramentas básicas da qualidade para estudar variáveis dentro de um processo, tá? Beleza. Voltando lá na nossa apresentação, tá? Eu tenho um outro exemplo para mostrar para vocês. Bom, no segundo exemplo, ele diz que uma indústria desconfia que a temperatura média do dia pode estar influenciando o ritmo de trabalho dos funcionários. Tá? São coletadas amostras de forma aleatória de temperatura média do dia e respectiva produtividade. Então a gente vai pegar o outro arquivo, que é temperatura versus produtividade, tá? E aqui eu tenho uma temperatura em graus Celsius do dia. E aqui quantas unidades foram produzidas no dia, tá? Eu vou proceder da mesma maneira como fiz no primeiro exemplo. Vamos lá rapidinho, então? Só que dessa vez um pouquinho mais rápido, hein? Menuzinho stat, estatística básica, vou lá embaixo, correlação, tá? Como eu falei, no meu já tinha feito, né? Onde vocês vai estar em branco, vou colocar aqui temperatura e produtividade, vou clicar em OK. Aqui o gráfico, vocês podem ver que esse gráfico não está tão bem definido, vamos dar um zoom aqui nele, né? Ele não está tão bem definido quanto no primeiro exemplo. A gente pode ver que realmente há uma queda, mas ela não é tão bem definidinha quanto estava ali, tá? Vamos ver o que isso vai afetar nesse exemplo, tá? Vamos olhar aqui, uma temperatura, uma correlação, né? De Pearson aqui de 0,773 negativa, tá? Não é a mesma coisa que aquela o R quadrado que a gente viu lá na regressão, tá? Isso aqui é só o R, tá ok? Vai dar variância. Mas a gente pode ver que tem um valor de P realmente menor do que 0,05, então é estatisticamente significativa, tá? E é negativo, que comprova o que a empresa estava observando, né? Que realmente quando a temperatura, aqui no caso que está em X, ela aumenta, a produtividade em Y cai, tá? Ela cai, ok? Então, essa suposição que a empresa fez está correta. Tem correlação, posso fazer regressão. Vamos lá? De novo, menuzinho stat, opa, regressão, gráfico de linhas ajustados, tá? Como eu falei para vocês, o de vocês vai estar tudo em branco aqui, né? Vai estar assim, vocês vão colocar linear. Vamos lá em temperatura, opa, retorna aí. Y, tá? Que vai ser a resposta é produtividade, e X, que é o preditor, temperatura, ok? Então vamos lá. Aqui em opções, tá? Já está exibir intervalo de confiança, porque eu já estava marcado do último exercício, então eu segurou aqui, né, essa configuração do OK, OK. E vamos lá ver o que acontece, ó. De novo, a minha equação tá aqui, tá? Agora o R quadrado é bem baixo, hein? 59,78%, tá? E um ajustado sempre mais baixo, 57,95%. O modelo de regressão é estatisticamente significativo? É, porque correlação, né, ter uma correlação significativa, o modelo também vai dar estatisticamente significativo, tá? Mas a gente pode ver que existem diversos pontos, tá ok? Que estão fora até do intervalo de confiança desse modelinho que está aqui, né? Ó. Bastante coisa. E fazendo aquela interpretação que eu fiz no exercício passado, né? No exercício anterior ali, tá? Quer dizer que esse modelo que a gente está fazendo, estatístico, ele só consegue descrever 58,78%, tá? Dos eventos. Tá ok? Então é muito pouco, quase metade, né? Muito próximo da metade. O que isso quer dizer? Existe uma correlação entre temperatura e produtividade. Existe, tá? Mas ela não se comporta exatamente como essa equação aqui está prevendo, tá? Ela pode ter outro tipo de comportamento. Beleza? Então nesse caso, eu
afirmo correlação, mas não consigo descrever por esse modelo. Tá? Vamos para o nosso terceiro e último exercício. Está dizendo que médicos desejam saber em que medida partículas de chumbo potencialmente tóxicas, emitidas por veículos automotores, são absorvidas por ciclistas que participam de competições. Foram coletadas amostras dos níveis de chumbo no sangue e horas de treinamento de 10 ciclistas. Tá? Quantas horas eles passam treinando na estrada, né? E qual é o nível de chumbo que eles têm no sangue. Então a gente vai pegar o nosso terceiro arquivo, tá? Que é treinamento versus concentração. Tá ok? E aí a gente vai ter aqui na coluna C1, tá? O total de horas que eles treinam. Tá? Você pode ver que alguns mais baixos, outros mais altos. Ok? Dos 10 ciclistas. E aí numa análise sanguínea, né? Num hemograma, vamos colocar assim. Eles dosaram a concentração de chumbo em milimol por litro, tá? Que é uma unidade de concentração química, ok? Será que tem relação? Quem fica mais tempo treinando realmente tem mais índice de chumbo, tá? Bom, vamos dar uma olhada. De novo, menuzinho stat, estatística básica, para estatística básica e aqui correlação, bem aqui no final. Clico em cima, o de vocês vai estar em branco, né? E aí, aqui vai ter treinamento e concentração de chumbo em milimol. Dou OK. Aí ele mostrou o gráfico. Você pode ver que o gráfico está bem disperso. Tá? Cai, levanta. Então, será que vai dar será que vai dar correlacionado, né? Melhor dizendo? Não sei. Vamos ver. Tá? Ó, um R de 0,569, já tem um R de correlação baixo, tá? E aqui, na hora que a gente observa, tá? Um valor de P de 0,086 é maior do que 0,05. Ou seja, essa correlação, ela não é estatisticamente significativa, tá? Você quer dizer, então, que se o cara passa mais tempo treinando, a concentração de chumbo não deveria ser maior? Não tem uma lógica aqui? Cara que treina 15 horas, tá? Ele pode estar numa estrada de menor movimento, com menor emissão de gases, então ter um nível de chumbo menor do que um cara que treina 8 horas, que é um tempo menor, mas pode ser num lugar mais movimentado, com mais carros, e ter ali, tá, um índice de chumbo maior na corrente sanguínea. Tá? Deve ter alguma correlação entre chumbo, mas não é com a variável hora de treinamento. A gente pode achar essa correlação com outras variáveis, tá? E tem que ver também se não tem mais variáveis que a gente está descartando aí que podem estar influenciando isso. É muito comum isso acontecer também na indústria, tá? A gente descartar variáveis que são importantes, tá? E se basear em variáveis que não têm importância tão grande, ou até mesmo nenhuma, se assim a gente pode dizer. Por isso que é importante fazer essa ferramenta para você já partir no princípio. Tem correlação? Não, não tem? Como é que está correlacionado? Tá? E não só se basear em cálculos estatísticos, também na lógica, ver os dois pontos. Tá? Para sempre estar planejando, sempre estar projetando coisas ou efeitos de melhoria certeiros. Tá ok? Bom, o que a gente tinha para demonstrar sobre análise de correlação e regressão no Minitab era só isso mesmo, pessoal, tá? Me despeço aqui de vocês, pedindo para que vocês se inscrevam no canal. Isso para a gente é muito importante, tá? Dá um joinha aí no vídeo, ok? Coloque aí nos comentários o que você achou dessa videoaula, críticas, sugestões, pedidos, tá? Para que a gente possa estar crescendo sempre o canal, levando conhecimento de graça a todos. Ok? Fiquem bem e até um próximo vídeo.